Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. E hoje a gente vai continuar dentro do contexto do nosso vídeo anterior, que foi o sistema circulatório. Então, a gente falou na primeira videoaula sobre os tipos de sistema circulatório, os animais que não têm sistema circulatório, basicamente os invertebrados, né? Alguns invertebrados com sistema circulatório aberto, outros invertebrados com sistema circulatório fechado. Sistema circulatório fechado também nos vertebrados. Falamos dos tipos de sistema circulatório, né? Falamos da circulação simples, circulação dupla, né? E agora nós vamos falar naquele tópico que a gente disse que a gente afunilou aqui para o ensino remoto, emergencial, que é o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, mas aí levando em consideração a bomba, né, que a gente já tinha falado lá que era o coração, humano especificamente. Então, vamos lá. O que é preciso que a gente entenda? A gente tem basicamente um sistema circulatório que é formado pelo sistema circulatório sanguíneo e o sistema circulatório linfático. Nós vamos falar de cada um deles separadamente, agora nós vamos focar especificamente no sanguíneo. O linfático vai vir para um próximo vídeo. Então, quando a gente fala em circulação sanguínea, o que a gente tem? A gente tem o coração, que é a bomba que vai bombear, né, o sangue, as artérias e arteríolas, que vão carregar sangue por determinadas regiões do corpo, as veias e vênulas, que vão também carregar sangue por diversas regiões do corpo, os capilares sanguíneos e o sangue. Na circulação linfática, nós temos os vasos linfáticos e a linfa, os linfonodos e os órgãos considerados como os órgãos linfáticos, baço, timos, as tonsilas, que são as amígdalas, as adenoides e a medula óssea, que também são comuns ao sistema imunológico, e nós vamos entender por que na hora que a gente falar de sistema linfático. Então, agora é importante que a gente saiba que quando a gente fala em circulação sanguínea, a gente está falando em coração, artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares sanguíneos e o sangue propriamente dito. Então, o que é o sangue, né? O sangue, ele é uma substância que ela tem duas partes. Uma parte líquida e uma parte sólida. A parte sólida do sangue são as células que estão presentes nesse sangue. Que células são essas? As hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócito, cito, célula, eritrossangue, células do sangue, né? Lembrando que as hemácias são as células responsáveis, dentro dela ela tem um pigmento chamado hemoglobina. Essa hemoglobina é responsável por carrear os gases da respiração. Além das células dos glóbulos vermelhos, a gente tem também, na parte sólida do sangue, os glóbulos brancos ou leucócitos. Quem são eles? São as células de defesa do nosso organismo e são produzidos lá na medula óssea, que está presente dentro de alguns ossos, especificamente os chamados ossos longos, como, por exemplo, é o fêmur, né, aqui da nossa perna, que se articula com os ossos da nossa bacia, né? E que células são essas, as células de defesa? São várias, né? A gente tem linfócito, a gente tem neutrófilo, a gente tem eosinófilo, a gente tem basófilo, são várias células de defesa, que eu acho que eu devo falar disso com vocês em algum momento, quando a gente falar de sistema de defesa, eu ainda estou pensando em como articular isso com vocês. Além disso, a gente tem uma outra estrutura que faz parte da parte sólida do sangue, que são as plaquetas. As plaquetas são estruturas responsáveis lá, estão associadas com a função de coagulação sanguínea, né? Só que é importante a gente saber que plaqueta não é uma célula. Plaquetas são fragmentos de célula, tá, gente? Não esquece disso, não. Então, quando a gente fala em células do sangue, a gente fala em glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Plaquetas não são células, são fragmentos celulares, ok? Então, o que é o sangue? O sangue é um líquido vermelho. Vermelho por conta do quê?
Da hemoglobina, né? Que tem uma consistência viscosa, que vai circular, vai ser transportado pelos vasos sanguíneos, que são artérias, veias e capilares. Esse sangue é transportado, ele flui por esses vasos sanguíneos, sendo bombeado por um órgão, o coração. Esse sangue vai transportar tanto gases da respiração, quanto nutrientes, quanto excretas metabólicas e os elementos necessários à defesa do organismo. Então, esse sangue ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, né? O que eu tenho nessa parte líquida? Proteínas, sais, minerais e N outros compostos que estão dissolvidos em água. Então, é uma solução aquosa, é a parte líquida. Eu tenho a parte sólida do sangue, em que eu tenho as hemácias, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que são as células responsáveis por transportar os gases da respiração, principalmente o oxigênio. Como? Numa proteína que ela tem dentro dela, chamada hemoglobina. Essa hemoglobina, como eu disse, é a que dá a cor vermelha ao sangue. Além disso, a gente tem os glóbulos brancos ou leucócitos, que são as células de defesa do organismo, e as plaquetas, né? Que estão relacionadas com o processo de coagulação sanguínea, atuando para evitar os processos hemorrágicos. Lembrando que, como eu disse anteriormente, aqui no slide anterior, plaquetas não são células, são fragmentos celulares, né? Então, aqui dá para ver no desenho, essas células maiores, mais arroxeadas, são os leucócitos. Essas células vermelhas são as hemácias e aqui eu tenho os pequenos fragmentos, que são as plaquetas. Gente, informação relevante com relação às hemácias. As hemácias são as únicas células anucleadas no organismo humano, ou seja, são células, têm seu metabolismo, mas não tem núcleo. Né? Então, todas as funções relacionadas ao núcleo celular acontecem de uma outra forma na hemácia ou não acontecem. Em algum momento nós vamos entender por quê. O momento não é agora, mas nós vamos entender. Então, a gente falou que esse sangue é composto por uma parte sólida e uma parte líquida, circula, é transportado depois do bombeamento do coração por vasos sanguíneos, né? Então, o que é a circulação sanguínea? Ela nada mais é do que a movimentação constante do sangue em um circuito fechado. Lembra que a circulação humana é fechada, ou seja, em nenhum momento o sangue sai dos vasos sanguíneos, né? E o órgão propulsor desse sistema é o coração. Então, qual é a sequência que esse sangue percorre a partir do coração? Ele sai do coração, né? Eu tenho artérias, essas artérias vão ficando cada vez menores, recebem o nome de arteríolas. Essas arteríolas vão se ramificando e ficando cada vez mais finas, recebendo o nome de capilares. Nesses capilares ocorre um monte de coisa, troca gasosa, deixando nutriente, pegando excreta de metabolismo e tudo mais. Aí esses capilares vão se estreitando, se juntando, ficando cada vez mais grossos, formando as vênulas, que vão se juntando, se estreitando, dando origem às veias. E essas veias retornam ao coração, fechando o ciclo. Então, o que é importante que a gente saiba com relação aos vasos sanguíneos para diferenciar veias, artérias e capilares? Então, veia é todo vaso sanguíneo que chega ao coração, trazendo sangue do resto do corpo para o coração, né? Quando eu comparo a estrutura de uma veia e de uma artéria, as paredes da veia são mais finas do que as das artérias. E aí, o que elas têm internamente para compensar essa diminuição na espessura das paredes? Elas têm válvulas internamente, nós vamos entender o que essas válvulas fazem daqui a pouquinho. Quando eu falo em artéria, eu falo em vasos que estão saindo do coração, né? E se dirigindo a outras partes do corpo.
Então, veia é o vaso que leva o sangue para o coração e a artéria é o vaso que leva o sangue do coração para o corpo. Então, como eu disse anteriormente, as paredes das artérias são muito mais espessas que as paredes das veias. Então, elas são capazes de resistir a altas pressões do sangue quando o sangue é bombeado pelo coração. Então, faz todo sentido que as paredes sejam mais grossas, porque pensa só, o coração está aqui. Aí ele bombeia, esse sangue sai desse coração com uma pressão muito elevada. Se esse vaso tiver uma parede muito fina, o que vai acontecer? A chance dessa veia entrar em colapso é muito grande. Então, faz todo sentido que eu tenha paredes mais espessas que permitam aguentar essa maior pressão quando esse sangue é bombeado para fora do coração. E os capilares, na verdade, eles são vasos sanguíneos também, mas extremamente finos. O nome capilar, porque tem relação com o fio de cabelo. Então, é muito, muito, muito fino. Esses capilares são vasos que vão levar o sangue até os tecidos e fornecer para esse sangue oxigênio, nutrientes e, além disso, pegam dessas células os produtos do metabolismo. Então, quando eu tenho uma veia, ela vai se ramificando, vai se afinando, até virar um capilar. A mesma coisa com as artérias, vão se ramificando, ficando cada vez mais finas, até se tornarem capilares. Então, a rede capilar, a rede de vasos capilar, é aquela que vai interligar veias e artérias. Então, olha aqui para eu mostrar, para exemplificar para vocês. Olha aqui à esquerda em vermelho, como que é a parede da artéria, né? Eu tenho aqui uma camada de tecido conjuntivo, uma camada de tecido muscular e uma camada de tecido epitelial revestindo essa artéria, que recebe o nome de endodentro télio, tecido que reveste por dentro, né? Então, olha o tamanho, olha a espessura dessa camada de tecido muscular, pensa aqui, ó, tecido muscular, capaz de se contrair e se relaxar, comparado com a camada com a espessura da camada de tecido muscular aqui da veia. E aqui, como eu disse para vocês, interiormente a estrutura da veia, eu tenho válvulas, né? Então, olha aqui, eu tenho uma artéria mais grossa, de maior calibre, né? Que vai ficando mais fina, virando uma arteríola. Essa arteríola vai ficando mais fina, até virar um capilar. Esses capilares vão entrar em contato com as células do tecido, dos diferentes tecidos, para levar para elas nutrientes, gases da respiração e captar, né, os gases da respiração que foram produzidos no processo de respiração celular e também, desculpa, os metabólitos provenientes desse metabolismo celular. Depois que ela deixou o que tinha que levar e pegou o que tinha que pegar, ela volta e aí eu tenho capilares que vão ficando juntos aqui e engrossando até se tornarem vênulas e vênulas que vão engrossando até se tornarem veias. Então, como que funciona essas válvulas nas veias? Gente, como a parede da artéria é muito mais grossa, a camada de tecido muscular é muito mais grossa, tecido muscular é capaz de contrair e se relaxar. Então, olha aqui, ó, as artérias são capazes, por contração e relaxamento desse tecido muscular, auxiliar no processo de propulsão do sangue pelo sistema circulatório. O que acontece é que nas veias, como essa camada muscular é menor, é como se faltasse, ela contrai, mas é como se faltasse para ajudar nesse processo de bombeamento. Então, internamente, eu tenho as válvulas que elas vão auxiliar no processo de evitar que o sangue retorne, porque o fluxo do sangue é um só, né? Então, é para evitar que esse sangue retorne. Então, o que acontece? Quando eu tenho minhas veias aqui com as válvulas dentro, ok? E, normalmente, eu tenho os músculos
ali permeando. Sistema muscular, sistema circulatório, estão todos ali juntos. Quando os músculos se contraem, eles apertam. É como se fosse assim, eu tenho um músculo aqui que contraía, e ele fez isso aqui, ó, com as veias. Na hora que ele faz isso aqui com as veias, eu tinha uma válvula aqui e uma válvula aqui. O que aconteceu com essas válvulas? Elas se uniram e fecharam. Então, o sangue, ele sobe, o tecido muscular contrai, a válvula se fecha e impede que ele desça, que ele volte. Na hora que o meu músculo está relaxado, qual que é a tendência? A tendência é que aquele sangue que estava subindo, porque contraiu, né? O músculo contraiu, apertou, entre aspas, a veia e fez o sangue subir. Na hora que esse músculo relaxa, faz assim, a tendência é que volte. Então, essa válvula fechada impede o que a gente chama de retorno venoso. Então, a contração dos músculos do corpo, os músculos esqueléticos, ela ajuda no processo circulatório do sangue pelas veias. Por isso, é essencial que a gente se movimente. Quando fala assim, uma viagem de avião, de tempos em tempos, uma viagem muito longa, você tem que levantar e se movimentar, exatamente para você fazer, mesmo que involuntariamente, o processo de contração dos músculos estriados, para que auxilie no processo de retorno venoso, para evitar que haja retorno venoso. Então, é por isso que há essa estimulação, porque quando você fica muito tempo parado, como os músculos estão no processo de relaxamento, você pode ter acúmulo de líquidos na parte inferior, e aí pode dar inchaço, pode dar edema, pode dar um monte de coisa, né? Então, a contração, mesmo que involuntária, né? Vou ali fazer uma caminhada, isso estimula o processo circulatório. Vamos entender agora a bomba maior do nosso sistema circulatório, que é o coração. Então, aqui nesse esquema, está mostrando para vocês em vermelho o sangue arterial e em azul o sangue venoso. Lembrando que sangue arterial é aquele que carrega, que é rico em oxigênio, e sangue venoso é aquele que é rico em gás carbônico. Então, nós falamos que as artérias, elas são os vasos que saem do coração e as veias são os vasos que chegam ao coração. Então, nós vamos começar imaginando que ocorreu a hematose lá no pulmão, ok? Então, o sangue que está saindo do pulmão é um sangue que é rico em oxigênio. Acabou de acontecer a hematose. Então, é um sangue arterial, não é isso? Então, esse sangue, como a gente viu que a circulação na espécie humana, nos mamíferos, é uma circulação dupla, a gente já viu que o sangue passa 2 vezes pelo coração para fechar o ciclo. Então, o sangue acabou de passar pela hematose, está rico em oxigênio e vai ser levado do pulmão até o coração. Então, ele vai ser carregado e aí chega um vaso no coração. Quem são os vasos que chegam no coração? Não são as veias? Então, o sangue arterial saiu do pulmão e vai chegar ao coração através de veias. Quais veias? Quais veias? Está saindo do pulmão, vai chegar no coração. Que veia que vai trazer esse sangue? Veias pulmonares. As veias pulmonares trazem o sangue rico em oxigênio. Esse sangue chega ao coração pelo átrio esquerdo. Lembra que o caminho do sangue é, primeiro, o coração tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o sangue chega pelo átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele é conduzido ao ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o coração bombeia e esse sangue é enviado por vasos sanguíneos para o resto do corpo. Bom, quais vasos sanguíneos saem do coração? As artérias. Então, o sangue arterial sai do coração através da artéria aorta. Então,
Primeiro, aquela ideia de sangue venoso só corre nas veias, sangue arterial só corre nas artérias, aqui já caiu por baixo, porque o sangue arterial que vem lá da hematose nos pulmões chega ao coração através das veias pulmonares. Então, tira isso da cabeça de vocês. Aí a artéria aorta foi lá e está distribuindo o sangue para o coração. Tá vendo que aqui em cima da aorta eu tenho três ramificações, brônquio, braquiocefálico, artéria carótida comum e artéria subclávia? São artérias que vão levar o sangue a partir da aorta para a região superior do corpo, do coração para cima, ok? Continuamos na aorta. O sangue passa pela aorta, a artéria aorta vai se ramificando e leva esse sangue rico em oxigênio lá para todos os órgãos e todos os tecidos do corpo. Aí vai lá, a artéria vai se ramificando, vira arteríola, vai se ramificando, vira capilar. Nesses capilares ocorrem as trocas, deixa oxigênio, né? Pega gás carbônico, deixa nutriente, pega metabólito do metabolismo. E aí, esse sangue volta do corpo para o coração. E ele é trazido. Se ele vai chegar ao coração, os vasos que chegam ao coração também são veias. Então, o sangue vai chegar ao coração pelas veias. Quais veias? Veias cavas, superiores e inferiores. As veias cavas superiores trazem o sangue venoso da parte superior do corpo para o coração. A veia cava inferior traz o sangue venoso do resto do corpo da parte inferior, né? Da parte de baixo até o coração. Então, esse sangue, sendo carreado pela veia cava inferior e veia cava superior, chega até o átrio direito do coração. Do átrio direito, ele é encaminhado ao ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele vai sair, se sai do coração, sai por artéria, para ser levado aonde? É sangue venoso. Então, ele está rico em quê? Gás carbônico. Ele precisa voltar para onde? Para o pulmão para sofrer hematose. Então, ele vai sair do coração. Mas quais são os vasos que saem do coração? As artérias. Então, o sangue venoso vai sair do ventrículo direito através de artérias para ser levado para onde? Para fazer hematose no pulmão. Então, qual artéria que é? Artéria pulmonar, direita e esquerda. A artéria pulmonar direita leva o sangue venoso para o pulmão direito, a artéria pulmonar esquerda leva o sangue venoso para o pulmão esquerdo. Acontece a hematose no pulmão e o ciclo se fecha. Ok? Então, o que é preciso que a gente saiba? O coração, ele é uma bomba. Então, ele precisa bombear. Então, ele precisa se contrair e se relaxar. Então, ao processo de contração do coração, a gente dá um nome de sístole. E o processo de relaxamento do coração recebe o nome de diástole, né? E o que é o que a gente chama de frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca refere-se ao número de contrações que o coração faz em 1 minuto, em um intervalo de tempo de 60 segundos. Normalmente, para adultos da espécie humana, a frequência cardíaca normal é em torno de 70 batimentos por minuto. Mas a gente tem alterações possíveis, inclusive relacionadas à idade, ao sexo, né? E também, assim, aí a questão física não entra tanto, né? Porque é um trabalho que se faz. Mas há diferenças entre sexo masculino e feminino e há diferenças de frequência cardíaca entre os diferentes níveis de idade. Ok. Agora, como acontece essa contração e relaxamento? Já que é ele que controla como que o sangue vai estar, né? Com que força, com que impulso esse sangue vai estar fluindo pelo sistema cardiovascular. Existe uma região no coração que se chama nó sinoatrial. Essa região é a região
é uma região que é rica em terminações nervosas e que é responsável por disparar impulsos elétricos que vão levar à contração e ao relaxamento do músculo cardíaco. É o que a gente chama de marca-passo natural do coração. Marca-passo por quê, gente? Porque ele marca o passo da batida cardíaca, da contração cardíaca. E quando essa região tem, por qualquer razão, um delay, um processo lá que ela não está funcionando direito, ela passa a não controlar, a não marcar o passo da forma correta. É por isso que existem pessoas que precisam fazer a implantação de um marca-passo via cirurgia. Por quê? Porque o marca-passo natural delas não está funcionando direito. E como que isso funciona? É assim, ó. Tá vendo? O nosso sinoatrial está aqui. Ele dispara um impulso elétrico para contração e relaxamento da musculatura. Então, o nosso sinoatrial é um marca-passo natural do coração. Ele é formado por um acúmulo de células musculares, célula muscular igual do coração mesmo, só que são células especializadas em transmitir impulsos elétricos para falar com as células, assim, contrai tanto de átrio quanto de ventrículo, né? Lembrando que, apesar de ser um controle elétrico de músculos, de células musculares, os batimentos cardíacos também são regulados por processos relacionados ao nosso sistema nervoso. Então, é uma interação entre células musculares especializadas, capazes de transmitirem impulsos elétricos, e controles do sistema nervoso. É por isso, gente, que às vezes a falência cerebral, mas o coração continua batendo. Por quê? Porque, embora o estímulo do sistema nervoso tenha sido terminado, ainda há estímulo elétrico pelo nosso sinoatrial, por isso que o coração continua batendo. Ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Eu já expliquei para vocês como o sangue chega e como o sangue sai do coração. Então, vamos lá. O sangue passou pelo corpo todo, recolheu produtos da respiração e do metabolismo e vai direcionado ao átrio direito. Então, ele chega por ali, pelas veias cava superior e inferior. O sangue, então, ele é bombeado do átrio para o ventrículo e de lá sai do coração pelas artérias pulmonares para ser direcionado ao pulmão. O sangue venoso vai até o pulmão e sofre hematose. Esse processo de sair do coração, ir ao pulmão, sofrer hematose e voltar ao coração, recebe o nome de pequena circulação ou circulação pulmonar. Depois que aconteceu a hematose, esse sangue, agora arterial, retorna ao coração e chega ao coração pelo átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Então, do átrio ele vai para o ventrículo, do ventrículo ele sai do coração pela artéria aorta, e essa artéria aorta vai se ramificando, se dividindo para distribuir esse sangue oxigenado por todas as células do corpo, ok? Esse processo do sangue arterial chegar do pulmão, sair do coração para o resto do corpo, a gente dá o nome de circulação sistêmica ou grande circulação, né? E agora, para fechar, nós vamos falar das doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Primeira delas, hipertensão ou pressão alta. Como o próprio nome diz, é um aumento da pressão sanguínea, que ela é caracterizada por uma elevação anormal e que pode causar diversos problemas, tanto ao coração quanto às artérias. Óbvio, gente, minhas artérias e minhas veias estão funcionando perfeitamente bem dentro de uma pressão. De repente, essa pressão aumenta demais. Dependendo do tanto que ela aumenta, as paredes das veias e das artérias podem não dar conta. E é aí que eu tenho um problema, né? Fora isso, eu tenho
outra doença chamada aterosclerose. O que é essa doença? Nada mais é do que a deposição de placas de gordura de lipídio nas paredes dos vasos sanguíneos. Se eu tenho uma deposição aqui, ó, meu vaso é dessa espessura aqui, ok? E aí eu tenho placa de gordura aderindo a essa parede aqui e a essa aqui. De repente, olha aqui para vocês verem. A placa de gordura vai aderindo, e aí vai tendo um processo de calcificação. O que acontece com a espessura, o espaço que eu tenho para o sangue passar? Fica reduzido. Às vezes, pode até ser ocluído, impedindo a passagem do sangue. E é aí que causa problema. Se eu tenho uma artéria, se eu tenho um vaso importante que fica obstruído por uma placa aterosclerótica, o sangue começa a não passar ou passar com menos quantidade do que deveria. E aí o processo de oxigenação, de entrega de nutrientes vai estar acontecendo de forma adequada? Não. E é aí que começam os problemas, ok? Em decorrência da aterosclerose, pode acontecer o que a gente chama de infarte ou infarto. Que o que é? É obstrução de um vaso. Mas o que é importante a gente entender? A gente chama de infarto quando a gente tem a obstrução de um vaso responsável pela nutrição das células cardíacas. Porque até agora, o que a gente falou? A gente falou que a gente tem veias e que a gente tem artérias que vão se ramificando, que são responsáveis por levar o sangue, os nutrientes e tudo mais para todas as regiões do corpo. Mas e o coração? Né? Quem é que nutre? Quem é que leva o sangue para as células do coração? Também são artérias, né? Também são vasos que têm um nome especial que recebem o nome de coronárias, né? Os coronárias são os vasos específicos que nutrem o coração. Então, a gente chama de infarto ou infarte quando eu tenho uma obstrução desses vasos coronários. E aí, o que acontece? Não chega a quantidade de oxigênio e nutriente que precisa chegar nas células. Se essas células morrem, elas deixam de exercer a sua função. Então, eu tenho a morte de um pedaço do coração. É isso aqui, é um infarto, ok? Quando ocorre uma situação parecida com um infarto, porém em vasos relacionados ao nosso sistema nervoso, a gente chama isso de acidente vascular cerebral ou derrame, né? O que acontece? Eu tenho ou entupimento do vaso, igual acontece lá no infarto, impedindo com que o sangue chegue e nutra as células ali, ou eu tenho, por alguma questão, um aumento de pressão e esse vaso se rompe. Se esse vaso se rompe, o que acontece com o sangue que está dentro dele? Derrama. Por isso, derrame, né? E dependendo do tamanho dessa lesão, do tanto de sangue que escapa, em qual região do cérebro ela escapa, eu tenho maior ou menor prejuízo, podendo inclusive ser fatal. E uma outra doença do sistema cardiovascular é a trombose. Normalmente trombose venosa, mas também pode acontecer trombose arterial. O que é a trombose? Nada mais é do que a formação de trombos, por isso trombose, que são coágulos relacionados ao processo de cicatrização, então tem plaqueta envolvida, que vão entupir vasos sanguíneos, interrompendo o fluxo do sangue. Então, na hora que ele se fecha, tá vendo essa imagem aqui, ó? O coágulo fecha e aí o que acontece? O sangue não tem como passar. Pode levar a uma morte, mas primeiro ele leva um acúmulo de fluido de sangue naquela região. Isto é a trombose, formando trombos, né? Coágulos que interrompem a passagem do fluxo sanguíneo. E aí nós terminamos o sistema circulatório humano sanguíneo. Vamos falar agora no próximo vídeo sobre o sistema linfático. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, ok?